Olá, meus irmãos, estamos aqui de novo mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo. Primeiramente, eu quero desejar que a paz do nosso Mestre Jesus invada cada coração nesse momento, cada lar, cada mente, que possamos sentir a vibração do Cristo em nós, que Ele esteja conosco, nos intuindo e abrindo a nossa mente para os seus ensinos, que são verdadeiras pérolas. Estamos aqui para continuar o estudo do Evangelho Gnóstico de Tomé, a interpretação do Hermínio Miranda. Quero solicitar a vocês, por favor, também, que se inscrevam na nossa página Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes, curtam os nossos vídeos, divulguem, compartilhem, nos ajudem a divulgar essa mensagem de amor, essa mensagem de paz que pode colaborar com tantas pessoas. Quantas vezes estamos tristes ao ouvirmos uma mensagem, não necessariamente essa, mas uma mensagem de amor, isso nos eleva, isso nos ajuda, isso nos faz caminhar. Então, compartilhar, curtir é nesse sentido, é que essa mensagem possa ajudar mais pessoas, assim como eu me sinto muito ajudada por essa casa, eu quero que essa mensagem se espalhe e chegue no coração de outras pessoas. Então, é com esse intuito que nós estamos fazendo esse estudo de hoje, dando continuidade no Evangelho Gnóstico de Tomé. E pelo teor da sua mensagem, nós vamos perceber a pureza da mensagem do Cristo, que é o mais importante para a gente, né? É a pureza da mensagem do nosso Mestre. Então, vamos dar continuidade. Vamos falar um pouco do versículo 9 desse Evangelho de Tomé. 19. Jesus disse: Feliz aquele que era antes de ter sido. Se vocês se tornarem meus discípulos e ouvirem minhas palavras, aquelas pedras lhes servirão. Percebam que Jesus aqui ensina a doutrina da preexistência do ser. Quando ele diz que era antes de ter sido, ele diz que nós não nascemos no momento que nascemos na Terra. Nós somos espíritos imortais, nós temos uma trajetória, uma história. Estar na Terra significa um episódio da nossa história. Então, nessa passagem de Jesus fica bem claro, feliz aquele que era antes de ter sido. Então, já existíamos em outras dimensões antes do corpo da carne chegar até nós. Então, é o conceito de vidas sucessivas, de preexistência do ser que está nessa passagem de Jesus. Então, alcançado o nível libertador da evolução, a criatura aprende a utilizar-se corretamente das forças e leis da natureza, tratando-as com o respeito que merece, sem usá-las para promover interesses pessoais egoísticos, diz o Hermínio de Miranda. O simbolismo dessa conquista figura na imagem de que até as pedras servirão àqueles que sabem delas se utilizar corretamente. Então, as coisas estão aí na Terra para serem usadas para o bem da humanidade. Então, como nós estamos usando as coisas que chegam até nós? As coisas materiais. O nosso corpo físico, de que forma nós estamos usando na Terra? É uma reflexão que o Cristo diz. Né? Então precisamos ouvir as palavras do Cristo. O que é ouvir? Ouvir é diferente de escutar, são verbos distintos, né? Então, o ouvir, ele está relacionado com apreender aquele sentimento, internalizar aquele sentimento, ele fazer sentido, ele repercutir no seu coração. Então não é à toa que Jesus falava que tem ouvidos de ouvir e olhos de ver e coração de sentir. É uma tríade, né? Precisamos abrir os nossos sentidos para a mensagem do Mestre. A mensagem do Mestre não se aprende só com o ouvido. É com o coração, é com o nosso espírito imortal que nós vamos fazer com essa mensagem em nós. Que aí não tem importância se o Evangelho é de Tomé, de Mateus, se foi o padre que disse, se foi o pastor, se foi no terreiro, não importa. É deixar ecoar dentro da gente, é deixar essa verdade fazer sentido e nos afetar. Então essa é a mensagem do Cristo no versículo 19, de preexistência da vida antes do nosso nascimento,
né, que principalmente as correntes espiritualistas, espírita, elas vão pregar que nós já existíamos antes e que há a possibilidade, né, provavelmente haverá para todos nós, da reencarnação, de vidas sucessivas. Então a gente percebe aqui um texto de Jesus que fala a respeito disso, né, da preexistência do ser. Depois, no item 20, o Tomé relata o seguinte: disseram os discípulos a Jesus: diga-nos, a que se assemelha o reino dos céus? Então é a mesma pergunta, né, que eles sempre fazem em vários evangelhos. Tinham essa curiosidade: o que é o reino dos céus? Ele lhes disse: assemelha-se a um grão de mostarda e menor de todas as sementes. Mas, ao tombar numa terra cultivada, produz um galho e se torna abrigo para as aves do céu. Não se deve decidir pela simples aparência, diz o Hermínio de Miranda. A semente da mostarda aparentemente é menor, só que ela tem um poder de produção incrível. E é o que o mestre está nos ensinando aqui. Coisas minúsculas podem ser muito importantes ou sem nenhum valor, conforme a situação que se apresentam. Então, que possamos valorizar menos pela aparência e mais pelo conteúdo, né? E possamos fazer análises mais profundas e menos superficiais das coisas. Porque aqui a gente percebe ele falar do grão de mostarda, e nos evangelhos também tradicionais ele já falava disso, que se a fé for do tamanho de mostarda, ela pode remover uma montanha, né? Dizer para a montanha se mova e ela pode se remover. E aqui ele diz que se essa semente de mostarda ela cair em terra cultivada, olha que bem colocado, né? Não é qualquer terra. Parábola do semeador, ela nos traz essa reflexão: depende da terra onde a semente vai cair. A terra tem que estar cultivada, adubada, preparada, pronta para frutificar. Se a gente comparar, né, essa semente com a mensagem do Cristo, quantas vezes ela cai em corações que não estão prontos para receber, né? Que acham que a mensagem do Cristo é ter, é possuir, é conquistar. Não estão prontos para receber a mensagem do Cristo, porque o ter, possuir, conquistar também não é nada demais, mas você consegue através do seu trabalho profissional, honesto, né? E Jesus não te promete isso, né? Jesus te promete a felicidade que está acima disso tudo, que nenhum dinheiro compra, que é imperturbável, que fica no reino interno dos nossos corações. Tá? Então ele fala que produz um galho essa semente e se torna abrigo para as aves do céu. Então, quem permite que a semente floresça ainda vai ajudar o seu próximo, como aqui, né? Vira um abrigo para as aves do céu. Diz que o reino dos céus, na interpretação que Jesus coloca para os discípulos, seria isso. Seria uma semente que caiu numa terra cultivada, uma semente pequenininha, imperceptível, e que a partir daí vai produzir um galho e se torna abrigo para outras criaturas. Então, essa evolução que a gente vem falando desde o primeiro estudo, que é íntima, que é interior, que é escolha, que é esforço, apesar de ser individual, ela se espalha. Isso que é lindo, né? Ela se multiplica, você arrasta consigo outros seres. Porque é impossível o amor não fazer isso. E quando você permite que o amor floresça em você, ele vai arrastar com você outros seres. Então essa é a mensagem do reino dos céus, segundo Cristo, sendo esse grão de mostarda pequenino, né, que pode parecer assim imperceptível para a humanidade tão materialista, né, sociedade materialista que nós vivemos hoje, que não dá valor ao pequeno, não dá valor ao simples, não dá valor ao humilde, mas a mensagem de Jesus o tempo todo, para quem lê o Evangelho, estuda o Evangelho, como eu falei anteriormente, os evangelhos tradicionais, vai perceber que a mensagem de Jesus é da humildade, é da simplicidade, é do pequeno, e o pequeno que frutifica, o pequeno que ajuda muitos, o pequeno que na verdade não é pequeno, é grande. Na passagem que nós estudamos no nosso último estudo, falava em pobreza, e a pobreza no sentido de estar longe de Deus. Que interessante, é uma visão diferente da palavra pobreza, né? Eu acho que eu nem comentei no último estudo. Então, a pobreza, na interpretação aqui do Evangelho de Tomé, seria estar desconectado,
com Deus, né? Então, ser rico significa conhecer as verdades espirituais, ter acesso às verdades espirituais, reconhecer-se parte de Deus, reconhecer-se uma criação única dele. Então, isso que seria a riqueza nessa visão desse evangelho. E aí, continuando essa série de perguntas que os discípulos fazem a Jesus, na organização do Hermínio de Miranda, ele aproxima às vezes versículos que estão no final, ele traz para o início por conta da temática. Então ele trouxe aqui o versículo 50, logo depois desses, que Jesus diz: se lhe disserem de onde vêm vocês, respondam: nascemos da luz, onde a luz nasce de si mesma, ela se ergue e se revela na sua imagem. Se lhe disserem: quem são vocês? Digam: somos seus filhos e eleitos do Pai vivo. E se lhes perguntam: qual o sinal do Pai que está em vocês? Digam-lhes: é um movimento e um repouso. Então vejam aqui a presença da luz no ensinamento de Jesus, né? Nascemos da luz, onde a luz nasce de si mesma. Então nós somos luzes. Não adianta você querer esconder a sua luz embaixo, não adianta, porque ela precisa brilhar. Ela precisa brilhar, porque ao brilhar, a sua luz vai ajudar tanta gente que vai olhar e vai se interessar por aquilo, vai perceber que existe ali uma felicidade plena, existe ali uma coisa diferente que ela não percebe no mundo real. Então, esse ensinamento da luz aqui de Jesus, sem tentar explicar a quem não poderia entender a origem e destinação final dos seres, esse dito informa que todos viemos da luz e a ela voltaremos. Não a luz criada pelos homens, mas a incriada, gênese e causa primeira da vida, energia pura, inteligente, criadora, que está ali, majestosa, mas invisível. Essa luz é intocável, é inatingível na sua essência, dado que somente se revela naquilo em que se manifesta, na projeção de sua imagem. Podemos, pois, entender essa energia como um Pai vivo que coloca um pouco de si mesmo em tudo quanto nele tem a sua origem. Então, para a gente entender que essa luz é Deus, é a criação divina, né? Viemos dele e temos ele dentro da gente, somos centelhas divinas. E o Hermínio de Miranda, ele diz: só a luz central nasce de si mesmo, as outras manifestações da vida existem no todo, sustentados pela fagulha que vive em cada um. Movimento não há sem uma força que o produza. Por isso que Jesus usou na mensagem movimento e repouso. Ou seja, existe uma força criadora, né? Uma força que não foi criada, que alguns chamam de Deus, cada cultura chama da forma que quiser, mas é uma força que sustenta tudo. Que não há uma folha que caia de uma árvore sem a permissão dessa força suprema, que é pura luz, que é de onde nós viemos, é onde nós não podemos perder a conexão nunca, nem nos piores momentos, nem nas dificuldades. É lembrar dessa luminosidade que existe em nós. Está tudo dentro, não está nada fora. Então, uma mensagem muito bonita, né, do Cristo para todos nós. Nós vamos voltar para a nossa sequência, para o versículo 21. Disse Maria a Jesus. Então, essa Maria, muito provavelmente, é de Magdala, tá? Que era uma discípula também do Cristo. A que se assemelham teus discípulos? Jesus disse: assemelham-se às crianças que residem num campo que não lhes pertence. Quando chegar o dono do campo, ele dirá: saiam do meu campo. Eles se desnudam na presença do dono e lhe entregam o campo. Por isso eu digo: se o dono do campo sabe que o ladrão virá, ele velará, ele cuidará, enquanto este não vem, e não deixará que ele penetre na casa de seu reino, a fim de carregar seus bens. Vocês, contudo, velem a face do mundo. Cingem a cintura com grande força, para que os ladrões não encontrem meio de chegar até vocês. Porque a vantagem com a qual vocês contam, eles a encontrarão. Que haja entre vocês um homem prevenido. Quando o fruto amadureceu, ele veio rápido, com a foice na mão e colheu esse fruto. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então, a mesma forma de terminar
as parábolas, os ensinamentos dos evangelhos tradicionais. Essa passagem tem nos evangelhos também tradicionais, que é esse cuidado que devemos ter com a chegada do dono do campo, né? Então, os homens são como crianças, os discípulos são como crianças que residem num campo que não lhes pertence. E quando chegar o dono do campo, vão dizer, saiam do campo. E aí, será que eles vão estar atentos o suficiente? Será que eles usaram bem esse campo até a chegada do dono do campo? É a grande questão. Jesus usa o termo ladrões, né? Para que ladrões não encontrem meio de chegar até vocês. Cingir a cintura quer dizer se armar, né? Se preparar, se proteger para esse momento. Como a gente pode entender, né, esse momento dos ladrões? Talvez momentos difíceis, momentos conturbados, momentos em que você pode se perder de você mesmo. Nós temos que estar prontos para viver esse momento. Nos momentos em que temos oportunidade de nos fortificar, nos alimentar bastante para que possamos ter a força, né, para passar por esses momentos. E aí, o Hermínio de Miranda, ele comenta que os aprendizes da verdade devem agir com a pureza e a inocência das crianças. Não é à toa que Jesus compara seus discípulos às crianças. Mas conscientes, trabalham em um campo que não lhes pertence e que nem precisa pertencer-lhes. Pois já vimos que somos o quê? Transeuntes, passageiros na face da terra. Nada nos pertence aqui. Recebemos por empréstimo, somos poceiros. Recebemos aquilo de que necessitamos para desempenhar a tarefa que nos cabe enquanto mergulhados na matéria. Então, essa passagem, ela é muito interessante, que ela vai nos trazer o ensinamento do desapego. Não somos donos de nada, né? Não somos donos de nada. Estamos aqui de passagem, não é verdade? E devemos aproveitar e usar esse campo da melhor forma. Então, essa noção de transitoriedade, ela nos ajuda a evoluir, ela nos ajuda a crescer, ela nos livra do apego. Porque quando nós estamos apegados, nós perdemos oportunidade de crescimento, nós ficamos parados. E evolução é o quê? Evolução é movimento, é crescimento. Então, quando temos essa noção de transitoriedade, usamos esse campo que nos foi dado para trabalhar de outra forma, com mais consciência, com mais sabedoria e com menos apego, que é um ensinamento do budismo, o desapego, né? Não estarmos presos às coisas mundanas, às coisas materiais, aos nossos próprios desejos, que vão existir, somos humanos, mas não devemos nos prender, nos deixar parar por eles. Os pensamentos, nem sempre bons, vão passar pela nossa mente, mas vamos nos parar por eles? Essa que é a grande questão. Afinal, esse campo não é nosso. Como vamos cultivar esse campo? Como vamos cuidar desse campo? Esquece que ele é seu. Cuida dele com carinho, com atenção, com o máximo que você puder, porque você vai ter que prestar conta sobre ele. Então, é esse ensinamento trazido aqui sobre essa passagem de desapego. Desapego não é largar, abandonar, não é isso. Desapego é não se apegar, não se prender, não se sentir possuidor, porque nós não temos nada, nem esse corpo aqui é nosso, nada. Só o nosso conhecimento, né? Só as nossas conquistas imortais, o amor, o bem, a solidariedade, as nossas virtudes. Esses sim são elementos e conquistas que vamos levar para a espiritualidade, né? Para outra vida. E aí, dando prosseguimento, depois de entender essa parte, de não nos apegarmos a isso, vamos para o versículo 24. Seus discípulos disseram: faz-nos conhecer o lugar em que tu estás, pois necessitamos procurá-lo. E ele lhes disse: aquele que tem ouvidos que ouça. Há luz dentro de um ser de luz, e ele ilumina o mundo todo. Se ele não iluminar, as trevas se fazem. Olha que bonito que ele diz aqui. Se ele não iluminar, as trevas se fazem.
Um sábio chamado Yogananda, ele diz que onde existe luz, não pode haver escuridão. Então, a luz dissipa completamente a escuridão. E o Hermínio Miranda comenta sobre essa passagem também, porque é uma dúvida dos discípulos, né? Mestre, nos dá o conhecimento, onde você está? Queremos procurar. E ele falou, a luz dentro de um ser de luz e ele ilumina o mundo todo. Onde procurar Jesus? Então, Hermínio comenta, em vez de responder de maneira direta a pergunta acerca do local onde ele se encontrava, Jesus prefere dizer que a luz divina está dentro de cada um de nós. Mas aquele que ignora isso continua vivendo em trevas. Ou seja, se não buscamos a luz, não estaremos próximos do Mestre. Se buscarmos a luz, estaremos próximos do Mestre. Então, esse é o caminho de estar próximo do Mestre. É buscar a luz, é buscar o bem, é buscar o amor. Né? Porque a escuridão, as trevas, o que seria? A ausência da luz. A ausência da luz. E o Mestre é luz. Ele reproduz essa luz divina. É o que ele diz aqui. E aí, Hermínio Miranda comenta que o caminho para se chegar onde Jesus está consiste em fazer brilhar a luz que trazemos na intimidade do nosso próprio ser, carregada de um potencial ilimitado de expansão, capaz de iluminar o mundo todo. Olha que lindo que habita em nós. Olha como nós perdemos tempo, né? Porque existe essa riqueza dentro de nós, como foi dito aqui, capaz de iluminar o mundo todo. Então, quando nós tivermos essa consciência, quanta coisa podemos fazer, quantas situações podemos modificar, começando por dentro de nós. Vocês sabiam que dentro de nós habita uma sociedade? Assim como a sociedade em que nós vivemos, também tem uma sociedade dentro de nós. É essa sociedade que nós temos que começar a harmonizar esses sentimentos, essas emoções, esses vários seres, né, que habitam em nós, que somos nós. Então, nós precisamos trabalhar essa sociedade, né? Não só externa, como eu falei, mas principalmente a interna. Então, para se chegar a Jesus, é fazer brilhar a nossa luz. Não adianta buscar chegar a Jesus por intermédio de terceiros, por favores, nada disso, nada disso. Ele mesmo diz na sua mensagem, se disserem que está ali, não vá. Se disserem que está acolá, também não vá. Ele sempre diz isso. A mensagem vem dentro, vem do nosso interior. Está ali, está dentro essa potencialidade de luz. Essa passagem também nos faz lembrar um dito de Jesus, que está nos evangelhos tradicionais, que é: vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Então, Jesus, ele afirma essa nossa potencialidade, essa nossa capacidade de expansão e de iluminação do mundo. E ele conta conosco nessa tarefa. Ele precisa de cada um de nós. Ele acredita em cada um de nós. O que falta é nós acreditarmos em nós mesmos. Fundamental nesse processo evolutivo, nessa seara espiritual, é buscarmos a nossa autoestima. Né? Porque quando nós buscamos a nossa autoestima, que nada tem a ver com vaidade, mas com reconhecimento da nossa parcela íntima divina. Eu fui criada por Deus, então eu preciso brilhar. Eu preciso fazer dar certo. Ninguém é qualquer um. Todos são importantes igualmente para Deus. Então, é com essa consciência que nós vamos não ter inveja do outro, não atrapalhar o caminho do outro, porque vamos prestar atenção em qual caminhada? A nossa. Essa é a caminhada que nós devemos prestar atenção, né? E assim, não estaremos preocupados em procurar Jesus aqui ou ali, mas dentro da gente. Quanto mais nos iluminarmos, quanto mais buscarmos essa investigação, essa busca do bem dentro de nós, nós vamos estar mais próximos ao Mestre. E aí partimos para 25. Essa é bem curtinha. Jesus disse: ame o seu irmão como a sua própria alma. Vele por ele como pela menina dos seus olhos, né? Um dito, a menina dos seus olhos, aquela parte do olho lá pequenininha. Nada diferente do que ele ensina nos evangelhos tradicionais, né? Amar o nosso próximo, cuidar do nosso próximo. E assim como na passagem
tradicional dos evangelhos do bom samaritano, o nosso próximo não é somente o nosso familiar, mas é aqueles que estão no nosso caminho. Pode ser um estranho, pode ser uma pessoa que de repente até te incomoda, mas é o seu próximo. E é isso que Jesus pede, o nosso amor, a nossa devoção a cada ser humano que cruzar o nosso caminho. É isso que ele quer dizer com ame o seu irmão como a sua própria alma, como você ama a si mesmo. O maior ensinamento de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é com essa profundidade, é com essa intencionalidade que você tem que amar o próximo, tá bom? Eu acho que é um ensinamento curto, mas extremamente importante. E aí no 26, também pequeno, e vocês já conhecem com certeza. Jesus disse: o cisco do olho do vosso irmão você vê. Quando retirar a trave dos seus olhos, então você verá como retirar o cisco do olho do seu irmão. Passagem lindíssima dos evangelhos tradicionais, né? E é interessante a gente reparar a diversidade da linguagem, né, com que ela é apresentada. A escrita é um pouco diferente, mas o ensino é o mesmo. Então a gente percebe a importância dessa mensagem. Trave, para quem não sabe, é um pedaço de madeira. Então você consegue consegue olhar o cisco do irmão, que seria uma coisa bem menor, mas não consegue ver o pedaço de madeira, né, que está no seu olho. Então, quantas vezes agimos dessa forma? Julgamos, agimos como donos da verdade, julgamos tudo e todos, mas não olhamos para a gente. Mais uma vez, um convite ao autoconhecimento, a esse mergulho interior, a correção, né? A reforma íntima, porque Jesus fala, então, olha a conclusão dele, você verá como retirar o cisco do olho do seu irmão. Então, você só pode consertar eu nem digo, mas ajudar o outro a se consertar, ajudar o outro a se transformar, se você também estiver nesse processo. Porque se você não estiver nesse processo, é pura hipocrisia, né? Então é necessário olhar para dentro de você e depois tentar ver no outro. E aí depois nós temos o versículo 31, é uma coletânea de versículos bem curtinhos, eu reuni aqui para falar para vocês. Jesus disse: nenhum profeta é aceito em sua cidade, um médico não cura aqueles que o conhecem. Que foi a situação de Jesus, né? Ele saiu do lugar onde ele vivia e foi pregar em outros lugares, porque onde ele vivia era visto como louco. Então isso acontece com frequência. Muitas vezes, entre os nossos, no meio em que nós vivemos, nós somos incompreendidos. Então é preciso ter paciência, tolerância, resignação para entender essa situação. Por isso que Jesus fala, nenhum profeta é aceito em sua cidade. Eu quero lembrar também que essa palavra profeta, nesse livro, ela é estudada também como médium. Então, profeta é aquele que leva, é um intermediário, é aquele que leva a mensagem, não necessariamente alguém mais evoluído, mas alguém que é intermediário. Então, quantos a gente percebe aí que são incompreendidos, né? Muitos não aceitam, ridicularizam. É difícil um familiar levar a sério a mediunidade de um parente. E, às vezes, num grupo espiritual que os outros levam a sério. Então, isso pode acontecer, esse estranhamento de não ser aceito no próprio grupo, no próprio seio em que se vive. 34. Jesus disse: se um cego conduz outro cego, caem ambos no poço. Também mensagem conhecida de vocês. Quem nós devemos seguir no mundo, né? Então, prestar atenção. Quem são nossos ídolos, quem são as pessoas a quem acreditamos poder, atenção, quem estamos idolatrando, né? Temos que tomar muito cuidado, porque existe nesse planeta muitas pessoas que estão cegas. Cegas no sentido de estarem distantes dessa conexão divina, de não estarem próximos em nada dos ensinamentos do Mestre. E se dizem seguidores do Mestre, isso que é o pior. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? São os falsos profetas, pessoas que se colocam como donos da mensagem de Jesus e que, na verdade, deturpam. Quem somos nós para julgar o papel de cada um na sociedade? Mas vamos ler na fonte, vamos ler o que Jesus ensinou. Se for diferente do amor, da caridade, da tolerância, do respeito, do acolhimento, Jesus ensinou isso? Não está correto. Então, é nesse sentido que devemos ter cuidado, porque se nós já temos a nossa cegueira, ainda vamos nos deixar guiar por outra pessoa mais cega,
vamos cair num poço. E aí, evidentemente que a gente não está se referindo à religião A, B, C ou D. Não é questão religiosa, é questão realmente de observar o teor da mensagem, independentemente da religião, independentemente do estudo que é feito, da filosofia. Hoje em dia a internet está aí com muitas informações, o que é maravilhoso, informações chegando na casa de tantas pessoas, mas ao mesmo tempo pode confundir. Então, muitas informações que a gente tem que checar, tomar cuidado, observar, para não cair no precipício. E aqui na mensagem de Tomé, no poço, né? No poço ou no precipício, que qual é o simbolismo disso? Seja o poço ou o precipício, lugar fundo, lugar de difícil acesso e difícil saída. Né? Então, quando permitimos que o outro conduza e faça as escolhas por nós, não usamos o nosso livre-arbítrio corretamente, nós podemos parar numa situação difícil de sair. Né? Também é uma reflexão que o Cristo deixa. 36. Jesus disse: não se preocupem de manhã à noite e da noite até o amanhecer sobre o que irão vestir. Também passagem dos tradicionais evangelhos. Significa então que não devemos trabalhar? Não devemos procurar o nosso sustento? Não, porque se você fizer isso, alguém vai ter que fazer por você. Tem pessoa que acha isso, né? Não devemos procurar o que eu vou vestir, o que comer, nada, eu tenho que ficar sentado esperando cair. Você vai estar dando trabalho a alguém que vai ter que comprar para você, fazer por você. Então, não é um convite à ociosidade. Cuidado com a interpretação dessa passagem. É um convite ao desapego, né? É um convite que vai nos trazer reflexão de não estarmos ansiosos. Então, muito antes dessa palavra ansiedade estar na moda, hoje debatida nos filmes, em tudo que é canto, Jesus já sabia dessa emoção complexa que chega até nós, que é a ansiedade. Então, ele diz que nós não devemos nos preocupar, mas sim, devemos fazer a nossa parte. Devemos fazer a nossa parte para o nosso sustento, para a nossa estada na terra e confiar em Deus, que Ele também, com certeza, vai estar fazendo a dele. Vamos para o 28, voltar um pouquinho, numa passagem em que Jesus diz o seguinte, essa é um pouquinho maior. Estive no meio do mundo e me manifestei na carne a eles. Encontrei a todos bêbados, e nenhum deles com sede. E minha alma sofreu pelos filhos dos homens, pois eles são cegos em seus corações e não enxergam que vieram ao mundo vazios, e vazios procuram sair do mundo. Agora estão bêbados e só se arrependerão quando abandonarem o vinho. Percebam a profundidade do que significa estar bêbado, do que significa estar cego, né, que aparece aqui nessa passagem. Jesus fala, eles são cegos em seus corações, ou seja, não alcançam a profundidade dos ensinamentos do Cristo. Jesus fala, estive no mundo e encontrei a todos bêbados, só se arrependerão quando abandonarem o vinho. Nenhum deles está com sede. E aí a gente lembra da outra passagem de Jesus, né? Da água viva. Ele é o possuidor da água viva. A água que Ele tem para nos dar, nunca teremos sede. Essa foi a promessa de Jesus e Ele não mente. Ele falou isso para uma samaritana, né? Ele falou, a água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais sentirá sede. E nessa passagem, vejam como é verdadeiro esse evangelho, né? Ele diz, nenhum deles estava com sede, ou seja, aqueles que conviviam com Jesus não buscavam os ensinamentos, não buscavam a vida espiritual, ainda estavam presos aos sucessos da vida material, do mundo, do consumo, e não necessariamente da vida espiritual. Vamos ver o comentário de Hermínio de Miranda sobre isso. Não só estavam cegas as criaturas da realidade espiritual, como ignorantes de que vieram para um trabalho de conquistas pessoais. E como nada faziam para o cumprimento das suas programações,
vão voltar no mundo invisível de mãos vazias, tal como vieram, sem nada terem realizado de concreto. Continuavam alienadas e só poderiam dar início a um trabalho regenerador em si mesmo depois de despertar. Jesus usa a palavra vinho, né? Só quando abandonar o vinho e deixarem de estar bêbados que poderão ouvir a minha palavra. Então, quantos de nós ainda estamos nessa situação? Ainda estamos iludidos com as coisas materiais. Ainda estamos bêbados com as informações que são passadas enganosas de materialismo, de apego às coisas, de ódio, de intolerância, de preconceito. Estamos bêbados. Então precisamos buscar novamente a nossa lucidez. A lucidez vem quando acaba o porre, né? E geralmente traz dor, traz sofrimento, né? Quando acaba a bebedeira. Então é preciso recuperarmos essa lucidez. A mensagem de Jesus, pelo que ele está passando aqui, é pela lucidez, não é pela embriaguez. Então, ele não vem passar nada de artificial, nada externo. Vinho é uma coisa externa, não está dentro de você. É algo que você consome, não é isso? Para se sentir de uma determinada forma. Então, o que o Cristo tem para nos passar não está fora. Não é feito de ilusões. É feito da verdadeira e mais pura fortaleza espiritual, né? É algo perfeito, é algo imperturbável e você precisa ter sede para alcançar. É isso, como buscador espiritual que estou aqui, estou buscando essa sede e é um convite, né? Para todos nós refletirmos se estamos nessa conduta de termos sede do ensinamento do Cristo, porque se tivermos sede, vamos assimilar cada uma dessas parábolas, não só escutar, mas vamos levar para o nosso coração com profundidade, deixar essa palavra dele abalar o nosso ser, mexer com cada um dos nossos órgãos e principalmente com a nossa mente. Nunca mais seremos o mesmo. Assim como aquela mulher no poço, quando Jesus falou: eu tenho a água que você não sentirá sede, né? Ela nunca mais foi a mesma, a partir dali ela mudou. E outros que estiveram com Jesus, que foram curados, que foram tocados. Paulo, né? Que teve lá aquela cegueira temporária, mas depois se tornou um verdadeiro seguidor, depois de tanto perseguir e matar cristãos, né? Ele virou um dos maiores seguidores do Mestre Jesus. Então, é isso. O encontro com Jesus é sempre um convite à reforma, à mudança, à transformação, mas é preciso ter sede. Ele está disposto a recuperar todas as suas ovelhas perdidas, mas temos também que estimular essa sede. Só vamos ter sede quando tirarmos, abandonarmos o vinho, metaforicamente, no sentido de estímulos externos, para buscar uma felicidade verdadeira, a felicidade que a traça não vai corroer e o bandido, o ladrão não vai te roubar. É o tesouro infinito e esse tesouro já está dentro de cada um. Jesus nos chama para desembrulhar, desembaçar as janelas do nosso coração e permitir que essa luz, que esse presente divino, esse tesouro que Cristo nos promete, ele surge de dentro de nós. Meus irmãos, que possamos então levar essa reflexão não só para a nossa mente, mas para o nosso íntimo e que possamos aplicar no nosso dia a dia os ensinamentos do Cristo, que é do amor, que é do perdão, que é da paz, que possamos seguir esse caminho e a partir disso encontrarmos a verdadeira felicidade, que só vai existir quando implantarmos todos esses sentimentos nas nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que as suas vibrações de amor perpassem por cada espacinho do nosso ser, por cada célula, e que possamos nos fortalecer nessa mensagem do Cristo. Ele não nos abandona, nunca. Nenhum de nós está desprotegido. Assim finalizamos mais um estudo, pedindo novamente a vocês que divulguem a nossa página,
divulguem a nossa casa, curtam, compartilham, estejam conosco nessa tarefa. Um grande abraço para todos vocês. Paz e bem.